Obrigada, irmão. Boa noite. É muito bom esse convite feito pela Casa Caminho da Luz. Estou muito grata de estar aqui, entre os irmãos. Estão todos bem? Quem veio pela primeira vez na Casa Espírita? Bem-vindo. Voltem sempre. Estão sendo muito bem acolhidos. E certamente irão voltar outras vezes. Isso é bom. E a maioria aqui, então, são irmãos que, de uma certa forma, já conhecem a doutrina espírita, não é? Já tem uma familiaridade com a doutrina. Já tem um conhecimento, que é muito importante esse conhecimento para a nossa evolução moral, na verdade. A nossa evolução não a material, não a prosperidade financeira, nada disso. A gente está falando de uma evolução moral. Porque nós todos aqui viemos de longas caminhadas. Somos espíritas e acreditamos na reencarnação. Provavelmente a gente já tem consciência que não é a primeira vida que nós estamos tendo, provavelmente não será a última. As pessoas que nós nos relacionamos não são estranhos para nós. Embora a gente não lembre, não são estranhos. Mas houve uma época em que a gente acreditava sim na imortalidade da alma, na vida eterna. Mas a gente acreditava nessa imortalidade angustiante, onde era uma eterna dúvida: será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou ficar eternamente ardendo no fogo do inferno? A gente já acreditou nisso, não acreditou? Então a imortalidade, pela imortalidade, acreditar na vida eterna, pela vida eterna, era bom, não era? Mas, vamos falar a verdade, não era tão consolador assim saber que a gente tinha a possibilidade de não ir para um céu direto, de fazer uma parada no purgatório, de ter uma parada lá no purgatório, no inferno, não sei aonde. Então isso nos angustiava. Tem uma história que eu trago para nós. Essa história é contada por um psiquiatra brasileiro. O nome dele é Sérgio Felipe de Oliveira. Ele conta essa história para a gente entender bem o quanto a doutrina espírita trouxe conforto para a gente. Ele fala que havia uma mãe muito dedicada e um filho. Para ter uma mãe tem que ter um filho ou uma filha. E essa mãe, ela ensinou para o seu filho trilhar o melhor caminho possível, porque ela era uma mulher honesta, ela era uma mulher que acreditava em Deus, em Jesus, deu todo amor, todo carinho, mas esse filho, lá pelas tantas da sua vida, desviou o caminho e foi para outras bandas que ela não suspeitaria nunca que ele iria. Ele se tornou um criminoso e morreu. Numa dessas ações do crime, ele morreu. Ela sofreu muito, mas um dia ela também morreu. Mas ela morreu louca de vontade de chegar no outro lado e se encontrar com quem? O filho. Ela morreu, chegou no outro lado, foi recebida por alguém, pode ser São Pedro, pode ser alguém da nosso imaginário. E a primeira coisa que ela falou: onde é que está meu filho? Me leva até meu filho. E a pessoa falou: como assim? Mas a senhora não sabe que o seu filho não poderá ficar aqui, porque o que ele fez foi muito grave e ele está lá ardendo no fogo do inferno? E a mãe, muito desesperada, falou: e eu? Onde é que eu vou ficar? A senhora foi uma mulher muito boa, a senhora irá para o céu. Aí a mãe falou: não, por favor, já que o meu filho vai ficar no inferno, me leva para lá também, eu quero ficar no inferno com ele.
Aí a pessoa, o ser, não, mas não pode não. Lá não é para a pessoa boa pisar. E ele não pode vir até o céu, porque ele é uma pessoa ruim, ele não pode pisar no céu. Então a mãe se desesperou muito e foi para o céu com aquele peso da tristeza de saber que seu filho estava no inferno. Mas ela depois, com a nova consciência de que a imortalidade não é uma definição eterna para quem foi mal num lugar e nem um lugar bom para quem foi bom, ela recebeu uma proposta. Chegou alguém e falou para ela: tem um jeito, vocês dois voltarão para a terra. Aceita ser novamente a mãe dele? Ela falou: sim, eu aceito, tudo que eu quero é ver o meu filho. E a pessoa falou: ele nascerá tetraplégico. Do momento do nascimento até a hora que ele morrer, ele ficará em cima de uma cama. Isso não é um castigo. Isso é para evitar que ele, tendo liberdade de ação, ele volte para o crime. Você aguenta cuidar dele do começo ao fim da vida em cima de uma cama? E a mãe falou: 2, 3, 4, 5 mil vidas eu aguento. Então, com essa história que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira nos conta nas suas palestras, o que ele quer dizer? Que a morte, o desencarne, ele não vai definir eternamente a condição dos seres. Porque a regra, a lei, é a lei da evolução. E para evoluir, uma vida só não basta. Provavelmente, algumas vidas nós teremos que vir e aprender a direcionar o nosso caminho no progresso moral. Moral, a gente está falando em progresso moral. Então a reencarnação, ela tira os equívocos, ela dá chance de reajustes. E esse é o grande projeto do Cristo para a humanidade, encarnada e desencarnada. Esse é o projeto de Deus para as suas criaturas. É um projeto que está em curso. Pensa que o projeto acabou porque Cristo foi crucificado, desencarnou? Pensa que o projeto acabou porque os profetas acabaram, os apóstolos também acabaram, foram mortos? Pensa que o projeto acabou? Este projeto que Deus e Cristo, o seu representante, tem para nós, para a humanidade, está em curso. E qual é o projeto? A nossa felicidade. Não pensem que alguém aqui vai escapar de ser feliz. Não pensem. Ah, mas eu não quero isso não. Mas vai ser. Mais cedo ou mais tarde vai ser feliz. Porque é a felicidade das criaturas que Deus quer para todas as suas criaturas. Quando Jesus falava: eu vou levá-los ao Pai, eu vou levá-los ao reino dos céus. O reino dos céus e o Pai é a felicidade. Ah, mas a gente está muito longe disso. Parece que Jesus já esqueceu esse projeto, porque olha como é que o mundo está. Mas olhem só. Então vamos tentar, pelo menos, conhecer um pouquinho do projeto e do autor do projeto, porque a gente não conhece o projeto. E a gente também não conhece o autor do projeto. A gente pensa que conhece. O autor do projeto é o próprio organizador de toda a estrutura biológica do planeta Terra. Estamos falando de Jesus, o representante direto de Deus, que esteve conosco há 2000 e poucos anos atrás. Dele mesmo. A gente pensa: mas Jesus é um espírito PhD
E quantas letras mais tem atrás do nosso nome quando a pessoa estuda, é PhD, não sei mais o que, não sei mais o que, um monte de título, em arquitetura, em engenharia, em medicina. Jesus Cristo é um poliglota, ele não fala só o português, ele fala todas as línguas. Ele é um mestre em todas as áreas do conhecimento que nós já podemos imaginar. Ele sabe física, matemática, engenharia, inteligência artificial. E o que mais a gente nem imagina da área do conhecimento que exista. O Cristo sabe. Ele sabe muito mais do que a pessoa mais formada do planeta Terra. Só que ele não veio na Terra para ensinar fórmula de matemática. Olha só o que Jesus fez. Olha como ele foi inteligente. Olha como Jesus agiu com a humanidade. Ele prometeu aos deserdados de Capela que nunca ia deixá-los sós aqui na Terra. Que aqueles que migrassem para o planeta Terra, lá de Capela, para povoar a Terra novamente, estariam amparados pelos seus missionários, pelos seus anjos, pelos seus avatares. Vão dar o nome que a gente quiser dar. São os amiguinhos bem direto de Jesus. E ele não lhes cumpriu o que ele prometeu. Ele sempre investiu na nossa evolução moral, sempre. Em todas as épocas nós nunca estivemos sós. A gente não lembra, a gente não vê. Mas olha só o que é que os livros de história registram. O que a gente pode ler nos livros de história. Porque tem coisa que aconteceu antes que a gente não sabe ainda. Vejamos. 5.000 anos atrás, antes de Cristo nascer e voltar para a Terra, ele mandou Krishna, um espírito muito seu amigo, para nos ensinar como é que nós chegaríamos ao caminho da evolução. Aí Krishna veio, reencarnou numa parte da Terra e falou para nós assim, ninguém vai chegar à iluminação se não estudar as leis do universo. E Krishna nos apontou um caminho. Vai estudar as leis do universo. Vai estudar as leis do universo. Depois, Jesus mandou o Buda, mais ou menos 500 e poucos anos antes dele vir. Buda, inspirado em Krishna, falou, as leis do universo são muito importantes. Mas se o homem não conhecer-se a si mesmo, nada vai adiantar. Não adianta conhecer o universo não se conhecer. Então Buda veio nos ensinar a nos conhecer, a mergulhar dentro da gente, para nos conhecer. Veio Zoroastro, 7 séculos antes de Cristo, numa parte do mundo, já trazendo a ideia de céu, de inferno, quase um dos primeiros que trouxe essa ideia para a Terra. Vieram os filósofos, Sócrates, que veio nos ensinar as virtudes, dizendo, nós temos que trilhar o caminho das virtudes, porque o homem que trilha o caminho das boas virtudes vai encontrar o caminho do bem. O homem que não trilhar o caminho das virtudes, provavelmente vai se encontrar no mal. Isso foi antes de Cristo também. Ele mandou Moisés, o legislador, mandou Abraão, mandou tantos. Mas por que nós empacamos? Por que nós estacionamos na nossa questão moral? E ficamos iludidos com a matéria e dando muito pouco atenção às coisas espirituais. E Jesus percebeu, Ele estava lá, da onde ele estava, não sei bem aonde, porque eu não consigo chegar lá, né? Lá com o seu Wi-Fi ligado e vendo tudo que a gente estava fazendo aqui na Terra. E falou, não, eu não vou enviar mais ninguém. Eu irei pessoalmente.
ele também fez parte do projeto. Ele também se incluiu no projeto. Ele também veio para ser o nosso professor. Antes de vir, ele permitiu que lá na região onde ele ia reencarnar, uns médios tivessem uns fragmentos do que iria acontecer na Terra. Esses médios foram chamados de profetas, médios, lá antes do 1º século, aqueles médios. E esses médios, eles tiveram os fragmentos do que ia acontecer na Terra. E Jesus reencarnou. Ora, ele tinha mandado antes dele, 2.500 anos atrás, Hermes Trismegisto, um grande sábio egípcio, que nos trouxe as 7 leis que regem o universo, que até hoje são usadas. Os egípcios viam o mundo por essas 7 leis, do micro ao macrocosmos. Essas 7 leis até hoje, a ciência está cada vez comprovando mais essas 7 leis que há 2.500 anos atrás, antes de Cristo, o Hermes Trismegisto revelou para o povo egípcio. São 7 leis que regem do grão de areia ao cosmos. Ali. Vocês devem lembrar, muitas ciências falam delas hoje, é o mentalismo, tudo é mente, o todo é mente, tudo nasce na mente primeiro para depois virar realidade. É a lei de correspondência, o que acontece lá, acontece aqui. A mesma funcionamento do sistema solar é parecido, muito parecido com o mesmo funcionamento de um átomo. De um átomo. É a lei da correspondência, a lei da vibração. Tudo no universo vibra. Tudo vibra. A cadeira vibra. Isso aqui vibra. Tudo vibra. A lei da polaridade. Existem os opostos. A lei do gênero. Mas não é sexo masculino e feminino. É a energia masculina, a energia feminina dentro do universo. Hermes falou isso lá atrás. E hoje a ciência está usando isso. Todo o universo é regido por 7 leis herméticas. Então, se Krishna veio, falou de lei do universo. Buda veio, falou, olha para ti mesmo, vai te conhecer, vai lá te conhece, mergulha em ti. Se Hermes Trismegisto, Zoroastro, Moisés, um monte de gente. Para que Cristo precisava vir? O que ele ia ser diferente? Qual é a diferença? O que ele ia fazer de diferente? Por que ele veio? Então a gente vai recapitular. Krishna coloca o ser humano diante das leis. Vai estudar lei para te ser feliz. Vai estudar. Buda coloca o ser humano diante dele mesmo, o espelho. Vai te conhecer para te ser feliz. E Cristo coloca o ser humano diante de quem? Coloca o homem diante de quem? Quem? Cristo coloca o homem diante do homem. Porque Cristo fala, eu não vim destruir lei. Conhecer lei é importante. Conhecer o universo, as leis que regem o universo, é importante. O autoconhecimento é importantíssimo. Conhece a ti mesmo. Mas não adianta a gente conhecer tudo isso e se isolar em nós mesmos. Nós temos que nos colocar diante do homem, do ser humano, do próximo. E Jesus sabia da nossa dificuldade. E por ele saber da nossa dificuldade, ele falou, filhinho, filhinha, filhinho, filhinha, deixa a lei para trás agora.
Vamos ver uma coisa só. Resume tudo isso. Resume, sintetiza. Ama. Ama. Ah, mas eu quero conhecer. Conhece, mas ama. Queres conhecer? Conhece, mas ama. Mas adianta só amar? Não. Porque até o amor tem que ter referência. Ama e trabalha no bem. Faz o bem. Faz ao próximo o que tu queres para ti. É o bem. Eu não quero mal para mim. Então eu vou fazer o bem ao próximo. Por quê? Por que o amor sem um direcionamento pode se equivocar? Porque eu posso amar e achar que eu estou estourando a boca do balão e ser uma pessoa que reparto o meu amor tóxico, meu amor possessivo, o meu amor opressor, é aquele amor que não dá liberdade. Então, esse amor é um amor que não vale nessa lei que Jesus veio trazer. Porque até o amor tem que ter direcionamento. Eu amo muitos animais, mas boto na corrente, bato, esqueço de botar água, treino meu animal para avançar no outro, faço guerra de galinho, de pitbull. Até o amor tem que ter direcionamento. E o direcionamento do amor é o bem. Fazer o bem. Se esse amor não se movimenta no bem, então esse amor não está servindo ao seu propósito. Propósito. Então Jesus, ele veio ter conosco, mas ele não veio dizer, essa fórmula aqui de Bhaskara vocês vão aplicar para descobrir isso. Olha, a química funciona assim. Não. Isso a gente aprende depois ou durante. Ele veio dizer, ama, sai de ti, vai ao encontro do próximo. E assim, a gente reconhece que todos que antecederam Jesus tiveram seu valor muito grande. Mas eles conseguiram atingir pequenos agrupamentos sociais. Foram poucos aquelas pessoas que conseguiam entender o que eles falavam. Porque o que eles falavam era muito difícil para o homem comum. E a maioria, não estou entendendo nada. Pode traduzir, pode desenhar, não estou entendendo nada. Então essas pessoas foram muito importantes, mas vieram para pouca gente. Jesus veio para toda a gente. Para toda a gente. Ele falou, chega de clube de bolinha. Não é só homem que vai entrar no templo, não, mulher também entra. Chega de segregar, vamos juntar. Ele veio para o pobre, para o rico, para o doente e para o são. Ele veio para os doutores e para os humildes. Ele veio para o justo e para o criminoso. Ele veio para todos. Ele quis mais ampliar o conhecimento. E não um grupinho aqui, aqueles que sabem e tal. Nada disso. Jesus veio para toda a gente. Então isso não é extraordinário? Vamos pensar bem, isso não é extraordinário? Naquela época em que a mulher, quando menstruava, era considerada impura. Quando ela tinha um filho, ela era impura. Ela não podia passar na frente do templo, quanto mais entrar. E ele falou, vem. Os próprios apóstolos dele, os discípulos, mestre, vai levar essa mulher da vida conosco? Essa prostituta, mestre. Ele levou. Então ele não fez asepsia de pessoas. Ele veio para todo tipo de gente. Quando Krishna morreu, o que aconteceu com os discípulos de Krishna? Se enfiaram dentro do mosteiro e foram estudar para se iluminar.
Quando Buda morreu, o que aconteceu com os discípulos de Buda? Se enfiaram dentro do templo e foram estudar, autoconhecer, para se iluminar. O que aconteceu com os discípulos de Cristo quando Cristo morreu? Foram para a galera, como diz a juventude, foram se misturaram com as pessoas. Abriram casas de acolhimento, a Mansão do Caminho, a primeira casa de acolhimento naquela época, foram ao Vale dos Imundos. Era assim que era falado, o lugar onde as pessoas que tinham lepra eram jogadas, no Vale dos Imundos. Foram nas ruelas sujas, foram nos doentes, foram nos criminosos. Os discípulos de Jesus fizeram a diferença. Se misturaram. Os discípulos de Krishna e Buda montaram sociedades secretas, doutrinas secretas. Não estou criticando, foi muito importante, conhecimento é muito válido, mas para poucas pessoas que entendiam aquela linguagem. E os discípulos de Jesus foram falar de forma clara, direta, humilde e simples para toda a gente, para fazer a mensagem de Jesus chegar em todos os cantos. Eles enfrentaram ditaduras, tiranias muito sangrentas. Os discípulos, naquela época, eles morreram das formas mais cruéis e absurdas, inenarráveis hoje. Por exemplo, no governo de Nero, em 64 depois de Cristo, foi o primeiro imperador romano que oficializou a perseguição dos cristãos. E o que ele fez, Nero? Ele fazia dos cristãos, os discípulos, tochas vivas. Botava amarrado num poste, besuntava com óleo, botava fogo para iluminar o jardim do seu palácio. Pessoas, eram tochas vivas. Fora as outras formas de crueldade em que os discípulos e os cristãos morreram. Mas eles largaram o projeto? Eles não largaram o projeto. Se manteram firme no projeto. É esse projeto, eu estou no projeto. Eu faço parte do projeto de Jesus, de trazer luz no coração de todos os seres humanos, para que esse ser humano encontre mais rapidamente a sua felicidade. A felicidade não vai nascer sem a gente se encontrar com o próximo. Não vai. Eu não vou conseguir chegar ao Pai me esquivando de todas as pessoas. Eu tenho que ir ao encontro. E não é só de pessoas, é das criaturas, porque os animais, as plantas também estão incluídas nesse projeto. Se a gente fosse poder entrevistar essas pessoas que morreram daquela forma bárbara e perguntar para eles, se arrependeu, né? Pô, fosse escaldado, fosse devorado por um leão, cara. Fosse tocha viva no jardim de Nero, estás arrependido? Eles fariam tudo outra vez. E nós? Que também nós somos do projeto. A gente não pode esquecer que a gente está no projeto. Ninguém aqui está fora do projeto. Ninguém na Terra está fora do projeto. Ninguém em nenhum lugar da Terra está fora do projeto. Nós estamos no projeto do Cristo. E nós, né? Jesus investiu tanto na nossa formação. No século XIX veio Kardec, a codificação da doutrina espírita, tirou o véu dos túmulos, compreendemos melhor a encarnação, entender que a encarnação é um método educativo, é maravilhoso. Saber que a gente vai ter oportunidade de reajustar aquele mal que nós fizemos lá atrás, é maravilhoso ou não é? Não é felicidade na nossa alma ou não é? Nós estamos com, desculpa o ditado popular, a faca e o queijo, e há quem não gosta de queijo, mas estamos com a faca e com o queijo nas nossas mãos. E nós somos servidos até hoje. Jesus
nos deixou à disposição uma natureza incrível. Tudo que nós pedimos à natureza, ela nos dá. Pede uma pedra, está aqui a pedra. Pede um pau, está aqui o pau. Pede água, está aqui a água. Pede o fruto, está aqui o fruto. Pede ouro, está aqui o ouro. Tudo que a gente pede para a natureza nos dá. E quando Deus nos pede algo, e quando a natureza nos pede socorro, o que a gente dá para ela? Qual é a nossa relação com essa natureza? Qual é a nossa relação com esses animais? Qual é a nossa relação com o próximo que está ali dentro da nossa casa? Então, Jesus sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que a nossa estatura ainda é pequena. Então, ele construiu ciclos de treinamento. Sabe o que Jesus fez? Olha a inteligência dele. Eu sei que meus filhinhos agora, meus irmãozinhos, não conseguem amar incondicionalmente. Então eu vou oferecer pequenos círculos de treinamento, exercícios, para que ele treine isso que é o amor. E quais são esses pequenos círculos de treinamento? A nossa família. É ali onde nós estamos. Quais são os pequenos círculos de treinamento? É dentro da casa espírita que nós estamos. É no trabalho, é aquele círculo do trabalho, o círculo da família, o círculo da igreja, o círculo da casa espírita, o círculo da rua, nossos vizinhos. É o círculo dos lugares onde nós nos encontramos. Porque se nós estamos dentro da casa espírita, é aqui que nós temos que fazer o nosso melhor. Vamos para casa, é lá. Vamos trabalhar, é lá. Pequenos círculos para nos adestrar, para nos treinar a amar. Porque é como se nós colocássemos uma cerquinha ao nosso redor. Jesus falou que tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então tá. Mas a nossa cerquinha é pertinho do nosso umbigo. Eu amo meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai. Acaba aqui. Acaba aqui a cerquinha. Jesus quer que a gente amplie essa cerquinha. Vai mais um pouquinho lá. Mais um pouquinho adiante. Até o dia em que a gente tire a cerquinha. Vamos tirar a cerquinha. Porque eu já sei amar meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu filho, meu marido, o meu colega de trabalho, o ceareiro da casa espírita, legal, meu vizinho. Mas tem uma cidade, tem um estado, tem um país, tem um continente, tem um planeta. A gente vai chegar lá. Esse é o projeto. Esse amor incondicional sem cerquinha na nossa volta. Sem cerquinha na nossa volta. Bem, para finalizar a nossa fala, que já está na hora, a gente tem que se conscientizar de que nós temos a bênção da oportunidade da encarnação em nossas mãos. Mas essa encarnação não quer dizer os meus 64 anos. Não, é todo dia. Todo dia tem algo de natalino. Natal está chegando, a gente vai chegar lá, vai cantar hino no presépio e tal. Mas o Natal, todo dia tem algo de natalino. Todo dia tem algo de natalino. Todo dia é uma página em branco, é um renascimento para a nossa vida. E a vida é muito mais simples do que a gente pensa. A gente acha, a gente vai colocando pendulicar na nossa vida. De repente a gente está com uma carga tão grande na nossa vida, de coisas que a gente foi enxertando. Tira esse peso, fica com o essencial. Caminha leve. A vida é muito mais simples do que a gente pensa. Para finalizar, eu gosto muito de contar, porque eu não sou filósofo, mas eu sou professora e eu gosto de ler. Eu acho que todo professor gosta de ler, né? E é interessante a leitura. E eu trago para vocês a história de um filósofo que ele viveu 4 séculos antes de Jesus Cristo. Ele era chamado de Diógenes, o louco.
porque ele morava nas ruas. Ele era um filósofo que ele defendia a filosofia da simplicidade. Quanto mais simples, melhor. A pessoa tem que ser simples, quanto menos coisa tu carregar, melhor. Então ele morava num barril, igual o Chaves. Ele dormia num barril, nas ruas da Grécia. E naquela época, o imperador se chamava Alexandre o Grande, um grande imperador que, nossa, tem história dele por tudo quanto é livro. Impressionantemente, esse imperador era muito tirano, mas ele gostava do Diógenes. O Diógenes era chamado de cão, porque ele vivia como um cão, com os cães na rua. E ele era muito sábio. E uma vez, o Alexandre o Grande, ele foi até Corinto, a cidade de Corinto, para encontrar Diógenes nas ruas. Encontrou. Aí ele chegou perto do Diógenes, o filósofo, o louco, e falou: "Ô Diógenes, que bom eu te encontrar. Eu sou Alexandre, o Grande. Peça-me o que você quiser me pedir, eu te darei." E Diógenes falou: "Tem certeza?" Ele falou: "Sim, eu te darei." Aí sabe o que o Diógenes pediu? "Então, dá um passinho para o lado, por favor, que você está tapando o meu sol." Tudo o que ele queria era os raios de sol. Aí Diógenes falou para ele: "Olha, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser o Diógenes." E ele falou para o imperador: "Pois eu falo a mesma coisa. Se eu não fosse o Diógenes, eu ia querer ser o Diógenes." A simplicidade desse filósofo. Então é isso, eu agradeço. Desculpa passar uns minutos, peço perdão. Que Deus nos abençoe e que nos permita cada vez mais caminhar na direção dessa luz, desse amor do Cristo, que vai fazer a gente se encontrar um dia nessa grande família. Obrigada.